Diz assim, porque, a tradução está um pouquinho diferente, tá, irmãos? Então você pode acompanhar na sua ou da chuva. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Porque falta um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O justo viverá pela fé, mas se algum homem recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos para tratar aqui nessa noite nada mais, nada menos. O pastor Renan já nos deu uma introdução e muito falou ao meu coração. Por quê? Porque se nós entramos aqui hoje é porque nós aguardamos uma promessa. Que promessa é essa, irmão Joleno? Que o que há de vir virá e não tardará. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite acreditando, mas enquanto eu coloquei os pés aqui e o culto foi ocorrendo, a chama ardeu no meu coração. Por quê? Porque nós devemos entrar por essas portas como se fosse o último culto. Sabe por quê, pastor Adilton? Porque um dia será o último culto. Um dia nós iniciaremos aqui com a oração inicial, mas antes da bênção apostólica nós estudaremos Jesus nos chamar pelo nosso nome, oh glória! Que essa chama tem carteira em nosso coração diariamente. Vivemos uma época onde muito é pregado prosperidade, não sou contra, mas a mensagem central do Evangelho ainda é cruz, ainda é renúncia, ainda é a promessa viva que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, oh glória! O escritor aos Hebreus, ele começa a escrever essa carta no presente século, entre o ano 68 e 69, e o tempo em que ele escreve essa carta é um tempo onde a igreja estava passando por uma perseguição terrível, onde a igreja, irmão Romildo, estava enfrentando uma tribulação, angústia, cristãos estavam sendo martirizados, todo tipo de atrocidade era realizado contra os cristãos daquela época. Todas as pessoas que serviam a Jesus eram perseguidas, por muitas vezes eram assassinadas, por muitas vezes eram chicoteadas, por muitas vezes eram expostas em praça pública para serem açoitadas. Em meio a este cenário, o escritor aos Hebreus, ele começa a escrever. Por quê, irmão Joleno? Porque em meio a esse cenário, alguns cristãos, eles começam a titubear em dois pensamentos. Que pensamento é esse? Eles começam a querer voltar à prática do judaísmo, eles começam a querer voltar à velha prática da lei, eles começam a querer voltar a praticar tudo aquilo que era pedido na lei, e o escritor ele começa a escrever com raciocínio para quebrar esse raciocínio desses irmãos. A linha de raciocínio deles, o Romildo, era até atraente. Por que, Anderson? Porque se servir a Jesus causa perseguição, se servir a Jesus causa ferida, se servir a Jesus causa dor, vamos voltar ao judaísmo, porque em tese teremos uma religião e não seremos perseguidos, em tese teremos uma religião e não seremos perseguidos, mas pasme você, eu prefiro ser igual Paulo em dizer, que ninguém me inquiete. Por quê? Porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Servir a Jesus ainda causa feridas, servir a Jesus ainda causa feridas, mas qual é a confiança, irmão Joleno? Deixa a coroa estar preparada, a coroa da justiça, a qual o justo juiz lhe dará. Eu vim pregar para crente que muitas vezes está ferido, mas é fiel. Eu vim pregar para crente que muitas vezes está chorando, mas está fiel. Eu tenho uma resposta para você. Que resposta, irmão Joleno? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas a minha fé ninguém pode tirar. Eu vim pregar com a igreja que ainda aguarda o arrebatamento. Eu vim pregar com a igreja que ainda aguarda a volta de Cristo. Aleluia! Glória! Então o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a quebrar essas teorias, ele começa a quebrar esses paradigmas, ele começa a quebrar esses raciocínios, e ele começa a dizer da superioridade
humanidade de Cristo em uma série de contrastes. Ele começa a dizer que Jesus é maior do que Moisés. Ele começa a dizer que Jesus é maior do que Melquisedeque. Ele começa a dizer que Jesus é maior do que o sistema levítico. O que é isso? Eu já quero aplicar para a tua vida. Jesus é maior do que esse problema. Jesus é maior do que essa dificuldade. Jesus é maior. Porque você está insistindo nisso, pregador? Porque falta um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. Está acabando, pastor Elias. Oh glória! Está chegando ao fim. Está terminando. Jesus está voltando. Essa carta ele também escreve para encorajar aqueles cristãos que estão sendo perseguidos. E pasmem, meus irmãos, não é fácil encorajar alguns cristãos que por vezes viram a sua casa ser violada, viram seus filhos ser arrastados, viram seus parentes ser assassinados em praça pública. Então ele começa a escrever para dizer assim: olha só, percorrei a carreira que vos é proposta, correi com paciência essa corrida que é proposta. Mas isso mexeu com o meu intelecto. Sabe por quê, Anderson? Todo mundo que participa de uma corrida, o objetivo nunca é correr com paciência. O objetivo pode ser até correr com estratégia, mas não com paciência. Por quê? Porque o objetivo da corrida é chegar entre os 3 primeiros para receber a medalha. Mas quando o escritor escreve dizendo: correi com paciência a carreira que vos é proposta, não é sobre ser vitorioso, não é sobre chegar na linha de chegada em primeiro, segundo e terceiro. Sabe o que é? Eu posso estar até sendo em primeiro, mas se o pastor Neildo parar, eu vou voltar lá, segurar na mão dele e dizer: ei pastor, está faltando só um pouquinho de tempo, não desista, não pare. Nunca foi sobre chegar primeiro, segundo e terceiro. Foi em não abrir a mão da chamada e não deixar o teu irmão ferido para trás. Nunca foi, Anderson, em ser premiado. Foi em todos chegarmos juntos nas mansões celestiais. Oh glória! E qual o prêmio, pregador? Você não vai receber uma medalha de ouro, não. Você não vai receber uma medalha de prata, não. Você não vai receber uma medalha de bronze, não. Você vai ser coroado com a coroa da justiça, a qual o justo juiz lhe dará. Necessidade de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, alcançai a promessa. Talvez, se você perguntasse para Paulo: como eu posso conseguir paciência? Ele ia mandar você abrir Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Não, você não entendeu. Sabe por que você está sendo tão perseguido? Porque está produzindo paciência, e quando produz paciência, vai produzir esperança. O relato do texto a qual nós lemos, que falta um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, ele nada mais, nada menos, ele relata uma preparação. Ele relata nada menos que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. E pasmem, nós se preocupamos muito com o tempo a qual Jesus virá, mas esquecemos de estar preparados para quando Ele voltar. Pregador, você está falando heresia? Não. Tem estudiosos que querem calcular o tempo. Qual o Papa que está vindo, qual o Papa que saiu, qual o Papa... Não me interessa qual o Papa que entrou, qual o Papa que deixou de sair. O que interessa é eu estar preparado para quando Ele voltar. Se preocupamos muito com o tempo, Jonas, e não nos preocupamos em estar com as nossas vestes brancas para quando Ele voltar. Oh, glória! O texto relata uma preparação. O texto denota que nós devemos estar preparados. Por quê? Porque a volta de Jesus, ela é semelhante, ela é parecida
parecida. Certa feita, o próprio Jesus, os discípulos se aproximam dele e começam a perguntar como seria a volta de Jesus, quais coisas que aconteceriam, o que predizia a sua volta, qual é o cenário, o que aconteceria. E Jesus, ele dá um sermão, o qual você conhece, e quando chega no capítulo 25 de Mateus, ele começa a dizer: você quer saber como vai ser a volta de Jesus? Você quer saber como vai ser a volta quando as coisas que irão acontecer? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Você conhece? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Tenho certeza que você conhece a história, mas preste bastante atenção. Nós devemos tocar alguns pontos aqui, não vou ser extenso. O reino do céu é semelhante, é parecido, é como se fosse um casamento, onde tem 10 virgens e todas tomando os seus lampiões saíram ao encontro do noivo. Jesus é rápido e objetivo nessa parábola. Preste atenção que ele não faz separação a princípio, ele coloca todas em um só momento, coloca todas em um só cenário. Olha, são 10 virgens, todas elas têm as suas lamparinas e todas elas saíram ao encontro do noivo. Então entendo que todas estão reunidas no mesmo lugar, todas estão vestidas da mesma maneira, todas têm a sua lamparina e todas têm o mesmo objetivo: esperar o noivo. Todas estão reunidas, todas estão aguardando, todas estão com as suas vestes brancas, todas estão com as suas lamparinas, todas dormiram, todas ouviram o grito, todas despertaram. Então qual é a diferença? Você vai prestar atenção, nós vamos chegar lá. E ele coloca todas no mesmo grupo. No versículo 2 ele diz: 5 delas eram prudentes e 5 eram loucos. Simplesmente separou em 2 grupos: prudentes e loucas. Mas a diferença qual é? Não foi especificada aqui. E Jesus continua dizendo: olha, mas as loucas, tomando seus lampiões, não levaram azeite contigo. Versículo 4: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em suas lamparinas. Está aí a diferença. A diferença não é ter só a chama acesa, a diferença é ter uma botija cheia. Por quê? Porque o que há de vir virá e não tardará. Como está a tua botija hoje? Como está a tua lamparina hoje? Ei, tu tem reserva aí? A reserva está cheia, está tudo preparado, está tudo alinhado mesmo. Oh glória! É por isso que o sábio Salomão ele vai dizer: em todo tempo seja branca as tuas vestes. É o mínimo. Eu tenho que estar com as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas e depois? E não falte azeite sobre a tua cabeça. O segredo, pastor Clédisto, ainda é ter reserva. O segredo ainda é ter reserva. O segredo ainda é ter reserva. Oh glória! O contraste dessas duas classes não é que umas eram boas e as outras eram más. Não. O contraste entre um grupo e o outro é que umas tinham reservas e a outra não tinham. As que não tinham reserva representam aquele grupo. Vai estreitar. Se você não der glória a Deus, não tem problema, não prego por isso. As que não têm reserva representam aquelas que até vêm no domingo, até vêm na quinta, mas não oram, não jejuam, não consagram, não buscam, não querem pagar o preço, não querem levar uma vida de santidade, acha que é evangelho de qualquer maneira. Ei, eu vou falar, irmã Silvia, azeite ainda é conquistado com o joelho no chão de madrugada, ainda é conquistado com o joelho no chão no monte, ainda é conquistado com a busca incessante pela presença. Glória a Deus. Azeite ainda é conquistado com muito choro pela madrugada, quando você acha que ninguém está te ouvindo, mas o Espírito Santo está intercedendo por você, por gemidos inexprimíveis. Oh glória! A reserva ainda é conquistada com sacrifício, a reserva ainda é conquistada com busca, a
reserva ainda é conquistada com a vida de buscar a presença de Deus. E ele continua dizendo a parábola: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e em seus lampiões, e tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, sai ao encontro deles, e todas as virgens se levantam e começam a se preparar os seus lampiões. As insentadas dizem às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas espera aí, ainda tem fogo. Não está apagada, pastor David. Não está apagada, pastor Max. Tem uma fumegazinha, uma chama pequenininha. Está só fumegando. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, pastor David. Eu não vim aqui como te acusar. Eu vim aqui para te dizer que ainda você entrou aqui com a tua chama pequenininha, apenas fumegando. Começa a pedir Ele hoje para te encher. Começa a pedir Ele hoje para te renovar. Começa a pedir Ele hoje para encher, para transbordar. Por quê? Porque aquele que experimenta de uma presença tão gloriosa não consegue entrar e sair mais da mesma forma. Ele busca diariamente essa reserva. Ele busca diariamente essa reserva. E o contraste a qual Jesus está dizendo, o contexto, ou melhor, a qual Jesus está dizendo, é no casamento. O contexto a qual Jesus está falando é de um casamento. E diferente da nossa época hoje, naquela época, como se acontecia o casamento, era firmado um compromisso entre o noivo e a noiva. O noivo ia para a casa do seu pai, ia preparar as moradas, ia preparar o lugar. E o que acontecia? Ele pagava aquele dote e a noiva ficava esperando o noivo retornar para buscá-la, para acontecer o casamento. E naquela época, o que acontecia? Chegava o dia tão esperado, o dia do casamento, a noiva e os convidados ficavam todos na casa da noiva, esperando o noivo chegar. Mas o noivo não chegava de qualquer maneira. O noivo não chegava de qualquer maneira, Patrick, para não pegar aquelas noivas despreparadas, desapercebidas. E o que acontecia então, pregador? Ele mandava um amigo do noivo na frente. E o amigo do noivo, uma Silva, chegava e dava o brado. Aí vem o esposo, sai ao encontro dele. E elas começam a ajeitar a roupa. Elas começam a pegar a lamparina e começam a preparar. Não, você não está entendendo. Eu vou explicar para você dar um glória. O amigo do noivo é o Espírito Santo, e ele está aqui tratando nessa noite. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. O noivo está vindo aí. É o Espírito Santo que está tratando nessa noite. Está chegando a hora, Patrick. Começa a alinhar a tua veste. Começa a destampar essa botija. Vê se está tudo em ordem. Por quê? Porque falta um pouquinho de tempo. E o que há de vir virá. E não tardará. Pastor Edivar falou uma coisa lá na escola bíblica dominical que está queimando em meu coração. Nós precisamos tirar a cinza para sentir de novo a presença. Nós precisamos tirar a cinza para sentir de novo. É necessário sentir de novo. É necessário sentir de novo. Não podemos suportar mais entrar culto e sair culto e não sentir mais a presença. Não podemos mais admitir entrar culto, sair culto e não sentir essa glória invadir o nosso ser. É inadmissível, vivemos uma vida sem sentir essa presença diariamente. Oh glória! Eu não sei de quanto tempo que você não chora. Eu não sei há quanto tempo você não busca. Eu não sei há quanto tempo você não sente. Eu não sei há quanto tempo você não aceita e não sente mais a alegria da salvação. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: alegra o teu coração. Começa a pedir um renovo da parte dele. Aleluia. Oi, irmão, eu quero ser saudosista.
Mas como era gostoso nossos cultos de antigamente. Por vezes os pastores não eram letrados, por vezes faltava português, mas uma coisa que não faltava era a presença do Espírito Santo em nosso meio. Era derramamento, era conversão, era choro, era lágrima, batismo no Espírito Santo. E o que mudou? O que mudou é que nós temos uma geração que por vezes se preocupa com a ética, mas não se preocupa em se derramar aos pés de Cristo. Evangelho ainda é arrependimento, Evangelho ainda é derramamento, Evangelho ainda é se prostrar aos pés de Jesus. Glória! Não podemos mais viver sem sentir essa presença. Não dá mais para viver sem sentir essa presença. Não dá mais para viver sem sentir essa presença. Preciso voltar. E as noivas estão em casa. O amigo do noivo ia na frente e dava o brado. Aí vem o esposo, sai ao encontro deles e elas começam a se preparar. E elas começam a se alinhar. Mas aí tem uma preocupação das insensatas. Por quê? Porque a chama está se apagando. A chama está indo embora, pessoa dele. A chama não está tão forte como era antes. A chama está pequenininha. A chama está indo embora. E elas começam a se preocupar, irmão Romildo. E elas viram para a Prudência e dizem: dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-me do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aqui eu quero dizer para você, principalmente duas funções da lâmpada acesa, para você trilhar o caminho de Jesus. Primeira função da lâmpada acesa, pastor Clérison, é que diferente de hoje em dia, naquela época não tinha energia elétrica. Então quando o esposo ia se aproximando, elas pegavam a lamparina acesa e se aproximavam do seu rosto, e aquela chama iluminava o rosto delas, e o noivo conhecia elas pelo rosto. Eu já quero aplicar para você: quando deixamos de buscar, quando deixamos de consagrar, nós podemos perder a chama do Espírito Santo, nós podemos perder o brilho do Espírito Santo. Primeira função da lâmpada: Espírito Santo vai te tornar diferente dos demais. Você já viveu isso? Você está lá no seu trabalho, no Uber, não sei onde você trabalha. Você não abriu a boca para falar que tu é crente, entra uma pessoa assim: tu é cristão, não é? Sabe o que é isso? Brilho do Espírito Santo, lamparina acesa, a chama do Espírito Santo acesa. Ainda faz diferença. Então outra vez daquele que serve e daquele que não serve, aquele que é fiel e daquele que não é. Glória! Primeira função da lâmpada: iluminar o teu rosto para que o noivo possa te conhecer. Segunda função da lâmpada: eu te disse que o casamento era na casa da noiva, mas a festa não era na casa da noiva, a festa era na casa do noivo. Não sei se você está entendendo. Então eu achei um caminho para trilhar até aqui, na casa do noivo. Segunda função da lâmpada acesa: iluminar o caminho até as bordas do comigo. É por isso que o salmista vai dizer, pastor Neildo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Oh, glória! Quem tem a chama acesa não anda por caminhos que Jesus não escolheu. Quem tem a chama acesa vai em direção à borda do Cordeiro. Eu disse que o casamento é na casa da noiva, mas a festa é na casa do noivo. Eu disse que o Espírito Santo é o amigo do noivo que está dando brado diariamente. Aí vem o esposo. Você não associou com nada, não? Você associou, pastor Gideão, com alguma coisa? Nós estamos aqui na casa da noiva. Nós estamos esperando o noivo. O casamento vai ter a ser aqui, mas a festa
festa vai ser onde? Nas mansões celestiais, aonde todos vamos cantar um só hino. Que hino é esse, pregador? Santo, 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 santo. Eu vou insistir para você adorar. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, glória! Falta só um pouquinho de tempo, Breda. O que há de vir virá e não tardará. E você vai ouvir da boca dele: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai. E aí você vai olhar e vai dizer: vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Sabe por quê, Jonas? Porque aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. Às vezes é dolorido mesmo, às vezes você está sendo fiel, sangrando mesmo, mas a tua recompensa não está aqui na terra, a tua recompensa está nas mansões celestiais. Oh, Deus, quantas vezes é dolorido ser fiel. Oh, irmã Silva, às vezes quando nós somos fiéis, muitas vezes sangrando, mas às vezes nós estamos tão feridos que nós queremos ouvir uma palavra, e Jesus manda uma pessoa até você, e a pessoa fala: prega para mim. Aí você olha para dentro de você: eu vou pregar o quê? Eu queria ser ministrado. Aí o Espírito Santo diz no teu coração: vai valer a pena ser fiel. Engula a tua dor, engula a tua dor. Por quê? Porque está precisando o Evangelho ainda ser pregado. Eu tenho uma notícia para você: o Evangelho tem que ser pregado, independente da dor que você está sentindo. O Evangelho é isso: é ministrar enquanto você sangra, é adorar enquanto você não tem força, porque enquanto você adora, Ele te renova, enquanto você prega, Ele te fortalece. Para quê? Para estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é em vão do Senhor. Está acabando. Elas levantam, elas se preparam, elas vão lá, ajeita a sua roupa real, ajeita o seu manto, e elas começam a se preparar para o casamento. Eu estou sentindo uma glória tão grande aqui, sabe por quê? Porque a lamparina tem que estar acesa, o vestido tem que estar branco, e tem que ter reserva em tua botija. E Deus é tão lindo, irmão Silvia, que Ele nos dá a oportunidade de um domingo com a igreja cheia para falar conosco. Ainda é tempo de encher a botija, ainda é tempo de buscar azeite, ainda é tempo de renovar, ainda é tempo de consagrar, ainda é tempo de buscar. Aleluia! O azeite simboliza unção, o azeite simboliza autoridade, o azeite simboliza a presença do Espírito Santo na tua vida. Começa a analisar a tua vida. Quanto tempo tem que você não fala em línguas? Quanto tempo tem que você não sente essa presença? Faça igual o pastor Edmar falou na escola dominical hoje: começa a tirar a cinza, começa a preparar o altar, começa a preparar tudo aí para a presença descer. O profeta Elias, ele se depara com os profetas de Baal. Sabe o que é que ele olha? Ele olha para o altar, e o altar está quebrado. Um altar onde por vezes teve sacrifício, um altar por vezes onde teve sacrifício, cordeiro, fogo, lenha, e ele olha para o altar, está quebrado. Diante do altar quebrado, você pode ter algumas atitudes. Dentre essas atitudes é se lamentar. Por quê? Porque se lamentar porque passou uma geração ali que prestava culto. Aí você começa a sentir saudade. Ai, como era gostoso, ai, como era maravilhoso. Mas eu tenho uma segunda opção para você. Que opção? É você entender que a nossa geração também é uma geração que está disposta a restaurar o altar da adoração. O culto a Baal, eles começam em pé, eles começam gritando: ó Baal, não tem resposta.
corta. Culto a Baal começa em pé e acaba deitado de joelho, prostrado, sangrando. Mas culto a Deus começa de joelho, restaurando o altar, colocando pedrinha sobre pedrinha, começa colocando a lenha, começa colocando o sacrifício e depois você sai de pé, porque Deus ainda é Deus e responde com fogo. Não importa como o seu altar estava, não importa como o seu altar chegou aqui, o que importa é a decisão que você vai tomar diante do altar. Glória a Deus. O que importa é qual das suas atitudes você vai tomar diante do altar quebrado. Repara aí, ô Milton. Vai estreitar, vou até fechar a Bíblia. Vai ficar se lamentando até quando que o altar está quebrado? Né, pastor Elias? Vai ficar lembrando até quando que o altar está quebrado? Que passou uma geração onde o fogo descia. Vai ficar lembrando com saudosismo até quando? Ah, como era bom! Era bom mesmo, não estou negligenciando, não estou anulando. Eu estou te falando que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. O que fazer diante do altar? Quebrar. O que fazer diante do altar? Onde não tem mais sacrifício. E Deus sempre está disposto a responder com fogo quando alguém está disposto a restaurar o altar. Deus jamais vai desprezar, pastor Domingos, uma pessoa fiel que entende que sacrifício ainda é no altar. Quer que eu te provo? Eu te provo. Abraão, pega Isaac e vai sacrificar. Eu estou indo. Espera aí. Tem fogo, tem lenha, local de sacrifício, mas cadê o cordeiro? O cordeiro para si Deus proverá. Oh glória! Coloca o altar, prepara o altar, coloca a criança. Aí Deus trata e diz: altar não é lugar de criança, altar é lugar de cordeiro. Vira Abraão, porque o cordeiro já está preparado. Altar não é lugar de criança, altar não é lugar de morrer, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de sacrifício, é lugar de cordeiro. Historicamente é o sacrifício de Isaac, mas profeticamente representa o sacrifício de Jesus por mim e por você. Elias, abaixa, pega as 12 pedras, colocou as 12 pedras, preste atenção, colocou a madeira, está faltando o quê? O cordeiro. Romildo, tem pedra, tem madeira e tem cordeiro. Não, você não lembrou de nada não. Tem pedra, tem madeira e tem cordeiro. Eu vou exemplificar para você entender. A pedra, o altar preparado, jardim do Getsemane. Oh glória! A madeira em cima do altar é o que Isaías disse. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A madeira, a pedra é o jardim do Getsemane. A madeira é a cruz pesada, que era para mim, que era para você. E o cordeiro já está morto, já está preparado desde a fundação do mundo. O nome dele é Jesus Cristo, e te deu a oportunidade de entrar aqui nessa noite para te dizer: aguenta só mais um pouquinho, ei, segura só mais um pouquinho, ei, aguenta só mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas que ainda aguardam o arrebatamento. Eu quero crer, Maxwell, que eu estou pregando para pessoas que não estão conformadas com esse mundo. Eu quero crer que eu estou pregando para pessoas que estão aqui, mas entendem que a sua cidadania não é Cariacica, não é Espírito Santo, não é Brasil. Na
na sua identidade, no seu RG, na sua carteira de motorista, pode ter lá escrito Brasil, Espírito Santo, mas no teu coração tem um carimbo. Que carimbo é esse, pregador? Cidadão celestial. Muito em breve vai sair. Lembra aí, adoro. De um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Os jornais vão anunciar. Onde está aquele povo brasileiro? Eles vão me procurar. Que não se vê no irmão. Aleluia, avivamento, aquele povo foi embora pra Sião. Segura um pouquinho, esconde. Se você é espiritual, você está entendendo. Se você não é espiritual, comece a pedir a Deus para te ligar no céu. Vai ter um domingo, irmão, porque a vizinhança vai olhar e vai ter um silêncio tremendo. Vai que horas da manhã, pastor Domingos não chegou, a irmã Silvia não chegou, pastor Gideão não chegou, pastor Ademir não chegou, e quem ficou começa a se assustar. Está acontecendo alguma coisa de errada. Eles devem estar por um retiro, mas à noite eles vão estar lá. Aí das 6 horas a igreja está fechada, das 6h30 não tem instrumento, das 6h35 não tem oração inicial, das 6h40 não tem louvor, das 6h50 não tem palavra introdutória, das 6 às 7 horas não tem período de louvor, não tem oportunidade, não tem mocidade, não tem círculo de oração, não tem criança. Aí eles começam a dizer: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho uma notícia para você. Sabe o que aconteceu? A trombeta soou. Onde está a juventude desta Não tem mais essa luz de nós, no ciclo de oração. não tem mais saída. Santos amavam, e as crianças se cantavam, elas também foram adorar em Sião. Tá acabando. Onde está aquele povo barulhento? Oh, Jesus, vai Onde está que não se vê no irmão? Aumentou o firmamento, vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Eu não sei como você chegou aqui, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você entrou aqui, eu quero orar pela tua vida. Pastor, é muito fácil, pregador, é muito fácil você falar, eu quero orar pela tua vida. Eu tenho uma notícia para te dar. Tu não sabe como está o meu coração enquanto eu estou pregando. Mas se tem uma coisa que alegra o meu coração, é saber que isso aqui está acabando. É saber que a nossa caminhada aqui está acabando. Jesus está voltando. Eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como você entrou aqui. Eu também vou ser sincero. Também não quero saber. O que é importante não é como você entrou, é como você vai sair. Você pode ter entrado aqui quebrado, destruído, mas se você tem um encontro verdadeiro com Ele hoje, tu vai sair com a tua casa restaurada, com a tua vida renovada, com o teu ministério restaurado. Eu quero orar pela tua vida. Você que reconhece que você precisa de azeite. Deu 5 minutos. Se você reconhece que você precisa de azeite, eu não vou te convidar aqui na frente. Eu quero que você coloque a mão no teu coração aí onde você está. Sabe por quê? Não é mais tempo de perdermos oportunidades. Não é mais tempo de perdermos a vida, uma vida que, se você entender que você também precisa, também. Não é momento mais de perder
sair daqui para acertar a tua vida. A oportunidade é hoje. Aquele senhor levanta a mão, aceita Jesus. Às 19 horas, às 7 horas da manhã, Deus vai e recolhe ele, mas ele vai morar na eternidade. Então não perca tempo. Eu estou tirando o tempo para você aqui, porque tem gente que precisa vir. Você sabe não se vê. Deus está te chamando nessa noite. Talvez pouco a Deus Deus está te chamando nessa noite. vai dizer este momento. Aquele povo foi embora pra Sião. Segura, Romeu. Tem mais um você. Eu vou te dar só mais um para passar para você poder. Eu estava na UTI de novo. Uma senhora totalmente desorientada, escondida. E Deus me incomoda para me entrar naquele box e eu entro. E teve uma pergunta que eu fiz, eu falei assim: a senhora é cristã? Aquela mulher retorna à sanidade e fala assim: pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu entendi o mistério. Eu falei assim: senhora é crente, eu vou fechar essa porta e nós vamos louvar. Fechei a porta, chamei uma irmã, soltei as mãos, soltei os pés e comecei a puxar um louvor. Aquela mulher cantou aquele hino com a alma e eu cantei, as lágrimas desciam dentro do CTI. E ela virou para mim e falou assim: meu filho, você sabe que eu vou morrer? E eu falei: a senhora sabe que se a senhora morrer, este culto que nós começamos aqui, ele vai terminar na eternidade. Eu larguei o plantão às 19 horas, às 19h40 chega a notícia: Jesus recolheu ela. Então você está esperando o quê? Pode louvar, fica aí, minha amada, vamos lá cantar, vamos orar. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, pode louvar.